Testemunhos para a Igreja, volume 9, capítulo 13. Apelo aos membros da Igreja. Quando uma série de conferências é realizada por obreiros de experiência num lugar em que vivem irmãos nossos, repousa sobre os crentes desse campo a solene obrigação de fazer tudo quanto está ao seu alcance para abrir o caminho para o Senhor atuar. Devem, orando, examinar a consciência e preparar o caminho para o Senhor, removendo todo o pecado que os impediria de cooperar com Deus e com seus irmãos. Isso nem sempre tem sido compreendido plenamente. Satanás muitas vezes tem introduzido um espírito que impossibilita os membros da igreja de discernir oportunidades para o serviço. Com frequência, os crentes têm permitido que o inimigo atue por meio deles, quando deveriam haver estado completamente consagrados a Deus e ao avanço de sua obra. Inconscientemente se tem extraviado para longe do caminho da justiça, acalentando o espírito de crítica e censura. Farisaica piedade e orgulho afastaram de si o Espírito de Deus, retardando grandemente a obra dos mensageiros divinos. Esse mal tem sido observado várias vezes e em muitos lugares. Por vezes, os que condescenderam com o espírito de crítica e condenação arrependeram-se, convertendo-se. Então, Deus os pôde usar para a honra e glória de seu nome. Estamos vivendo no período especial da história da Terra. Uma grande obra tem que ser feita em intervalo de tempo muito curto, e cada cristão deve desempenhar uma parte na manutenção dessa obra. Deus está chamando homens que se consagrem à obra da salvação. Quando começarmos a compreender que sacrifício Cristo fez para salvar o mundo a perecer, ver-se-á luta veemente para salvar as pessoas. Oh, se todas as nossas igrejas vissem e reconhecessem o sacrifício infinito de Cristo! Um movimento de reforma. Em visões da noite, passaram perante mim representações de um grande movimento de reforma entre o povo de Deus. Muitos estavam louvando a Deus, os enfermos eram curados e outros milagres eram realizados. Viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do grande dia de Pentecostes. Viam-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. Ouvi vozes de ações de graças e louvor e parecia haver uma reforma como a que testemunhamos em 1844. Contudo, alguns se recusavam a converter-se. Não estavam dispostos a andar nos caminhos de Deus e quando, para poder avançar a obra divina, eram feitos pedidos de ofertas voluntárias, alguns se apegavam egoístamente às suas posses terrestres. Esses ambiciosos foram separados do grupo de crentes. Enquanto a graça é prorrogada. Os juízos de Deus estão na terra e, sob a influência do Espírito Santo, precisamos dar a mensagem de advertência que Ele nos confiou. Temos que proclamar essa mensagem com rapidez, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Os homens serão em breve forçados a tomar grandes decisões, e nosso dever é cuidar de que lhes seja proporcionada a oportunidade de compreenderem a verdade, a fim de que se decidam inteligentemente pelo direito. O Senhor chama seu povo para trabalhar zelosa e prudentemente enquanto dura o tempo da graça. Importância do trabalho pessoal. Entre os membros de nossas igrejas, deve haver mais trabalho de casa em casa, dando estudos bíblicos e distribuindo literatura. O caráter cristão só pode ser formado simétrica e completamente quando o agente humano considera um privilégio trabalhar desinteressadamente na proclamação da verdade e sustentar a causa de Deus com seus meios. Precisamos semear sobre todas as águas, conservando o coração no amor de Deus, trabalhando enquanto é dia e empregando os meios que o Senhor nos deu para cumprir o dever que primeiro vier, seja ele qual for.
O que quer que nossas mãos encontrem para fazer, devemos fazê-lo com fidelidade. Seja qual for o sacrifício que sejamos chamados a fazer, devemos fazê-lo alegremente. Ao semearmos sobre todas as águas, experimentaremos que o que semeia em abundância também ceifará. 2 Coríntios 9, verso 6. O exemplo de Cristo deve ser imitado por quem professa ser filho de Deus. Aliviando as necessidades materiais dos semelhantes, a sua gratidão quebrará as barreiras, permitindo alcançar-lhes o coração. Considerem seriamente este assunto. Como igrejas, vocês tiveram oportunidade de trabalhar como cooperadores de Deus. Se tivessem obedecido à palavra de Deus e participado desta obra, teriam sido abençoados e encorajados, alcançando rica experiência. Como os demais agentes humanos de Deus, estariam advogando fervorosamente um plano de salvação, de restauração. Esse plano não seria fixo, mas progressivo, avançando de graça em graça e de força em força. O Senhor me apresentou a obra que tem de ser feita em nossas cidades. Os crentes aí devem trabalhar para Deus nas vizinhanças de sua casa. Necessitam fazê-lo quieta e humildemente, levando consigo, aonde quer que forem, a atmosfera do céu. Se perderem de vista o próprio eu, apontando sempre para Cristo, será sentido o poder de sua influência. Não é propósito do Senhor que os pastores sejam deixados a fazer a maior parte da obra de espalhar as sementes da verdade. Homens que não são chamados para o ministério devem trabalhar por seu mestre segundo a habilidade de cada um. Quando um obreiro se entrega sem reservas ao serviço do Senhor, adquire uma experiência que o habilita a trabalhar para seu mestre com êxito cada vez maior. A influência que o atraiu para Cristo ajuda a atrair outros a ele. Pode ser que nunca lhe seja atribuída a obra de um orador público, mas nem por isso deixa de ser ministro de Deus e sua obra testifica ser ele nascido de Deus. As mulheres, da mesma maneira que os homens, podem empenhar-se na obra de colocar a verdade onde possa atuar e manifestar-se. Podem ocupar seu lugar na obra, na presente crise, e o Senhor há de atuar por seu intermédio. Se estiverem possuídas do sentimento do dever e trabalharem sob a influência do Espírito de Deus, possuirão exatamente a serenidade tão necessária no tempo atual. O Salvador refletirá sobre essas abnegadas mulheres à luz de seu semblante, e isso lhes dará uma força que excederá a dos homens. Elas podem fazer nas famílias uma obra que aos homens não é possível, uma obra que alcança a vida interior. É-lhes dado pôr-se em contato íntimo com o coração de pessoas de quem os homens não se podem aproximar. Sua obra é necessária. Mulheres discretas e humildes podem realizar boa obra explicando a verdade ao povo em suas casas. Assim explanada, a obra de Deus efetuará sua obra qual fermento, e mediante sua influência serão convertidas famílias inteiras. Irmãos e irmãs, formulem seus planos, agarrem cada oportunidade de falar aos vizinhos e companheiros ou ler-lhes alguma coisa dos livros que contêm a verdade presente. Demonstrem considerar como coisa de suprema importância a salvação das pessoas por quem Cristo tão grande sacrifício fez. Ao trabalhar pelas almas que perecem, terão como companheiros os anjos. Milhares e milhões de anjos aguardam a oportunidade de cooperar com os membros de nossas igrejas para comunicar a luz que Deus generosamente concedeu a fim de ser preparado um povo para a vinda de Cristo. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, verso 2. Que cada família busque do Senhor em oração fervorosa auxílio para fazer a obra de Deus. Não passemos por alto as coisas pequenas, esperando por uma grande obra. Podemos fazer com êxito a obra pequena, mas falhar completamente ao tentar uma obra maior e cair em desânimo. Estejamos dispostos a realizar qualquer obra que seja necessária. Quer sejamos ricos, quer pobres, grandes ou humildes, Deus nos chamou para efetuar um serviço importante para Ele.
Fazendo com todas as forças o que nos vier às mãos, desenvolveremos talento e aptidão para a obra. Por outro lado, negligenciando as oportunidades diárias, nos tornaremos infrutíferos e áridos. Essa é a razão por que há tantas árvores estéreis no pomar do Senhor. No círculo doméstico, junto à família de nosso vizinho, ao leito do enfermo, podemos de maneira calma ler as Escrituras e falar uma palavra a favor de Jesus e da verdade. Assim serão semeadas preciosas sementes que hão de germinar e, depois de muitos dias, produzir frutos. Há um trabalho missionário para ser feito em muitos lugares não promissores. O espírito missionário precisa apoderar-se de nós, estimulando-nos a alcançar classes de pessoas pelas quais não tínhamos planejado trabalhar e em maneiras e lugares que não tínhamos ideia de fazê-lo. O Senhor tem seu plano quanto ao lançamento da semente do Evangelho. Semeando-a de acordo com a sua vontade, de tal modo multiplicaremos a semente que sua palavra poderá atingir milhares que jamais ouviram a verdade. Por toda parte se apresentam oportunidades. Avancemos em cada chance que a providência nos apresenta. Os olhos têm que ser ungidos com o colírio celestial para ver e perceber suas oportunidades. Deus está chamando obreiros de visão. Há caminhos que nos serão apresentados. Teremos de ver e compreender essas providenciais oportunidades. Os mensageiros de Deus serão incumbidos de empenhar-se na mesma obra que Cristo realizou enquanto esteve na terra. Devem se entregar a todos os ramos de serviço que ele desenvolveu. Com zelo e sinceridade, vão falar aos homens acerca das insondáveis riquezas e do imortal tesouro celeste. Serão impelidos pelo Espírito Santo. E irão repetir os oferecimentos de paz e perdão feitos pelo céu. Devem apontar para as portas da cidade de Deus, dizendo: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. Espírito de abnegação. Todo membro da igreja deve revelar espírito de sacrifício. Em cada lar devem ser ensinadas lições de abnegação. Pais e mães ensinem seus filhos a economizar. Animem-nos a poupar suas moedinhas para o trabalho missionário. Cristo é nosso exemplo. Por nossa causa, ele se fez pobre, a fim de que por sua pobreza enriquecêssemos. Ele ensinou que todos devem se alistar com amor e unidade, para trabalhar como ele trabalhava, para fazer sacrifícios como ele fazia, para amar como filhos de Deus. Irmãos e irmãs, temos que permitir sermos convertidos, a fim de praticar a abnegação de Cristo. Vamos nos vestir com simplicidade, mas com asseio, gastar o menos possível conosco. Tenhamos no lar um cofrinho de moedas no qual possamos depositar o dinheiro poupado nos pequenos atos de abnegação. Dia a dia, obtenhamos compreensão mais clara da palavra de Deus e aproveitemos todas as oportunidades para comunicar aos outros o conhecimento adquirido. Não nos cansemos de fazer o bem, pois Deus nos está constantemente comunicando a grande bênção de seu dom ao mundo. Cooperemos com o Senhor Jesus e Ele nos ensinará as inapreciáveis lições de seu amor. O tempo é curto. Na devida ocasião, quando não houver mais tempo, receberemos nossa recompensa. Aos que amam sinceramente a Deus e possuem meios, sou mandada a dizer: agora é o tempo para investir seus meios no sustento da obra do Senhor. Agora é o tempo de apoiar as mãos dos pastores em seus esforços abnegados para salvar os que estão perecendo no pecado. Ao encontrarem nas cortes celestiais as pessoas que ajudaram a salvar, então se sentirão gloriosamente recompensados. Ninguém retém as suas moedinhas, e os que muito possuem devem se regozijar por poder acumular no céu um tesouro que jamais acabará. O dinheiro que recusarmos empregar na obra do Senhor há de perecer. Sobre ele nenhum juro se acumulará no banco do céu. Nas palavras seguintes, descreve o apóstolo Paulo os que sonegam a Deus o que lhe pertence.
Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo 6, versos 9 e 10. Isso significa que é necessário semear muito sobre todas as águas. Significa um contínuo repartir de dons e ofertas. Deus proporcionará recursos de maneira que o fiel mordomo de seus meios seja suprido com suficiência em todas as coisas e seja capacitado para realizar com sobras toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. 2 Coríntios 9, versos 9 e 10. A semente plantada pródiga e liberalmente, o Senhor a toma a seu cargo. Aquele que dá a semente ao semeador dá ao seu obreiro aquilo que o capacita para cooperar com o doador da semente. O Senhor convida hoje os adventistas do sétimo dia de todas as partes para eles se consagrarem e realizarem, segundo sua capacidade, o máximo que lhes for possível para auxiliar sua obra. Por sua liberalidade ao fazer donativos e ofertas, deseja ele que revelem apreço por suas bênçãos e gratidão por sua misericórdia. Caros irmãos e irmãs, todo o dinheiro que temos pertence ao Senhor. Apelo agora para que, em nome do Senhor, se unam para conduzir a bom termo os empreendimentos que foram iniciados segundo os conselhos de Deus. Não seja dificultado e tornado fatigante o trabalho de estabelecer monumentos para Deus em muitos lugares, pelo motivo de serem retidos os meios necessários. Não desacoroçoem os que estão lutando por viabilizar projetos importantes, quer sejam grandes ou pequenos, por sermos vagarosos no unir-nos a pôr essas atividades em condições de prestarem serviço eficiente. Levante-se todo o nosso povo e veja o que pode fazer. Mostre que existe unidade e força entre os adventistas do sétimo dia. Condições do serviço aceitável. Como povo, devemos chegar a uma sagrada proximidade de Deus. Precisamos da luz do céu a brilhar em nosso coração e no íntimo do nosso espírito. Precisamos da sabedoria que só Deus pode dar se quisermos com êxito levar a mensagem a essas cidades. Arregimentem-se as nossas igrejas de todas as partes. Nenhum dos que pelo batismo se comprometeram a viver para o serviço e glória de Deus retire o seu compromisso. Há um mundo para ser salvo. Que esse pensamento nos impulsione para maiores sacrifícios e mais fervoroso labor pelos que estão fora do caminho. Seguindo os princípios da palavra de Deus, nossa influência será valiosa para qualquer igreja, qualquer organização. Devemos sair em socorro do Senhor contra os valentes. Todas as palavras frívolas, toda leviandade e trivialidade são engodos do inimigo para nos privar da força espiritual. Fortaleçamo-nos contra esse mal em nome do Deus de Israel. Se nos humilharmos perante Deus, Ele nos dará uma mensagem para os que se acham nos caminhos e atalhos e os que em países estrangeiros carecem de nosso auxílio. Limpemos nossas lâmpadas e as conservemos acesas, para revelarmos através de palavras e atos preciosos raios de luz. Se quisermos nos entregar ao Senhor para o seu serviço, Ele nos instruirá quanto ao que devemos fazer. Se entrarmos em relação íntima com Deus, Ele trabalhará conosco. Não nos absorvamos tanto com nós mesmos e com nossos interesses, a ponto de nos esquecermos dos que estão tentando subir a escada da experiência cristã e precisam de nosso auxílio. Temos que estar prontos para usar na obra do Senhor a capacidade que nos confiou, prontos para proferir palavras a tempo e fora de tempo, palavras que ajudem e abençoem. Meus irmãos e irmãs, estamos levando em consideração as necessidades das grandes cidades do leste dos Estados Unidos?
Porventura não sabemos que elas precisam ser advertidas a respeito da aproximação de Cristo? A obra que temos diante de nós é maravilhosamente grande. Existe um mundo a ser salvo. Há muitas pessoas pelas quais se trabalhar no leste, nos estados em que a mensagem da vinda do Senhor foi inicialmente pregada. Quem se oferecerá para realizar esse tipo de trabalho? Há centenas de nosso povo que deveriam estar fora, no campo, os quais pouco ou nada estão fazendo para o avanço da mensagem. Os que tiveram toda a vantagem de conhecer a verdade, que receberam instruções, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali, têm sobre si grande responsabilidade relativamente a essas pessoas que nunca ouviram a última mensagem evangélica. Se neste tempo oportuno os membros da igreja se chegarem humildemente à presença de Deus, afastando do coração todo o mal e consultando-o a cada passo, Ele lhes manifestará e lhes dará ânimo nele. E cumprindo os membros da igreja fielmente a sua parte, o Senhor dirigirá e guiará seus ministros escolhidos e fortalecê-los-á para a sua importante obra. Com muita oração, unamo-nos todos para apoiar-lhes as mãos e para aparar os brilhantes raios de luz do santuário celestial. O fim está perto, aproximando-se furtivamente, imperceptivelmente, com uma sigilosa aproximação de um ladrão de noite. Conceda ao Senhor que não fiquemos por mais tempo a dormir como fazem os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A verdade há de em breve triunfar gloriosamente, e todos quantos agora escolhem ser coobreiros de Deus, com ela triunfarão. O tempo é curto, vem logo a noite, quando homem nenhum poderá trabalhar. Que os que agora estão jubilosos na luz da verdade presente apressem-se a comunicá-la a outros. O Senhor está indagando: a quem enviarei? E os que desejam fazer sacrifício pela causa da verdade devem responder agora: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, verso 8. Fique bem claro aos que desempenham responsabilidades que o Espírito Santo é quem deve dar a forma. É o Senhor quem comanda. Não devemos tentar moldar segundo nossas próprias ideias aqueles para os quais trabalhamos. Permitamos antes que o Senhor dê a moldagem. Ele não segue um padrão humano. Trabalha de acordo com a sua própria mente e espírito. É a obra do homem revelar ao mundo o que Cristo colocou em seu coração. Por intermédio de sua graça, torna-se o homem participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. As mais elevadas habilidades daquele que aceita a Cristo são fortalecidas e enobrecidas, de modo que ele se torna capacitado para o serviço de Deus. Muitos dos homens sábios do mundo receberão tão elevada educação que não conseguem atingir o povo comum. Seu conhecimento é intrincado. Parece muito alto, mas repousa sobre o nada. Os mais inteligentes homens de negócios almejam verdades simples, tais como as que Cristo ofereceu às pessoas enquanto viveu na terra. Aquela verdade que ele declarou ser espírito e vida. Suas palavras são as folhas da árvore da vida. O mundo de hoje necessita da luz do exemplo de Cristo, refletindo-se através da vida de homens e mulheres semelhantes a ele. O intelecto mais poderoso em favor da verdade é aquele que Cristo controla, enobrecendo-o e o purificando pelo Espírito Santo. Cristo apresentou a comissão: ide por todo o mundo. Marcos 16, verso 15. Todos precisam ouvir a mensagem de advertência. Um prêmio do mais elevado valor acha-se diante daqueles que estão desenvolvendo a corrida cristã. Os que correm com paciência receberão a coroa que jamais será perdida. Cultivemos a tranquilidade e entreguemos a guarda de nossa vida a Deus como a um fiel Criador. Ele há de guardar aquilo que lhe é confiado em depósito. Não lhe agrada cobrirmos seu altar de lágrimas e queixumes. Temos já muitos motivos por que louvar ao Senhor, ainda que não vejamos outra pessoa convertida. Mas a boa obra irá avante se tão somente avançarmos e não procurarmos ajustar tudo de acordo com nossas próprias ideias. Deixemos que a paz de Deus reine em nosso coração
e sejamos agradecidos. Deixemos ao Senhor espaço para que Ele atue. Não lhe obstruamos o caminho. Deixemos o Senhor trabalhar e Ele há de fazê-lo. Ao passo que planos abrangentes precisam ser estabelecidos, grande cuidado tem de ser tomado com o trabalho em cada um dos ramos de atividade da causa, para que se encontre harmoniosamente unido com os demais, constituindo assim um todo perfeito.